Estamos começando mais um programa Perguntas e Respostas, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje recebendo a visita do pastor César, do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Tudo bem, pastor César? Graças a Deus, é um privilégio poder participar com você deste estudo, deste programa de perguntas e respostas. Estamos nos sentindo em casa aqui no Rio Grande do Sul, junto com os irmãos. Esperamos que isto possa ser de ajuda para aqueles que irão nos assistir. Nós recebemos várias perguntas e entre elas, a primeira pergunta desse programa: qual o verdadeiro significado do batismo? Olha, batismo, irmão Alberi, é um dos mandamentos das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos 3 ordenanças básicas: batismo, Santa Ceia e lava-pés. A palavra batismo quer dizer sepultamento. Certo. E nós sabemos que não se sepulta uma pessoa com um pouquinho de terra na cabeça, mas cobrindo o corpo todo. Então nós temos o significado do batismo como um sepultamento. Sepultamento de quê? Sepultamento dos nossos atos desequilibrados, injustos, imorais. Sepultamento do velho homem mediante ao arrependimento. E então nós testificamos que queremos viver uma nova etapa de vida. Então, batismo, o significado do batismo é sepultamento para uma nova etapa de vida. Pastor César, e quantos batismos existem na Bíblia? O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, responde esta pergunta dizendo: há uma só fé e um só batismo. Obviamente nós entendemos que este batismo precisa obedecer o padrão estabelecido pela Bíblia Sagrada, pelo próprio apóstolo, que diz que ainda que ele ou um anjo pregando outro evangelho, consequentemente outra classe de batismo, fosse considerado sem efeito, anátema. E quem foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Percebendo o erro, é necessário ser batizado de novo? Olha, nós encontramos na Bíblia, e aparentemente pode pensar algumas pessoas que houve um choque ou, quem sabe, uma má interpretação dos apóstolos ao batizarem apenas em nome de Jesus Cristo. Haja visto que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, verso 28, Jesus dá uma ordem para que eles fizessem discípulos de todas as nações e as batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você observar, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles são sinópticos, eles têm o mesmo perfil. E nós encontramos que Lucas narra esta ordem de Jesus em São Mateus, capítulo 19, dizendo que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Então, os apóstolos que receberam a ordem em São Mateus 28, ou 19, São Mateus 28, 19, e os apóstolos que receberam a ordem em São Lucas 24, eles simplesmente executaram, porque a Bíblia claramente diz que o Senhor lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E então você segue os passos dos apóstolos que ficam em Jerusalém, esperam o cumprimento da promessa do Pai e inicia então a obediência ao mandado de Jesus, começando por Jerusalém, e batizam as pessoas em nome do Senhor Jesus. Então aí começa uma controvérsia
que muitas pessoas, por faltarem esclarecimento nas Escrituras, afirmam: olha, eu prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Ou então, outros dizem: Pedro errou quando batizou em nome de Jesus Cristo e eu vou continuar com a ordem de São Mateus 28:19, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, amigo, não há nenhum erro, não pode haver erro nas Escrituras. Precisamos encontrar o equilíbrio e a razão pela qual os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus. E esta foi porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome ou não são nomes. Eles são apenas títulos, ofícios de um Deus. Mas este Deus, em Isaías capítulo 52, verso 6, prometeu: o meu povo saberá qual é o meu nome. E então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é revelado em Jesus Cristo, porque Pai é um título que eu tenho depois que eu gerei. Você vê que o Antigo Testamento, Deus não é chamado de Pai. Por quê? Porque ele não tinha gerado um corpo que é chamado de Filho. E este Pai e este Filho é o grande Espírito Santo. Mas ele disse que teria um nome, e então Pedro disse que só há um nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, e este é o nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que você me fez, se pessoas que são batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo precisam ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Olha, eu quero afirmar que nenhum apóstolo batizou usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero afirmar que pastores, padres, teólogos, o próprio Papa, não há uma só pessoa aqui na Bíblia Sagrada que tenha sido batizada usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Se as pessoas quiserem ficar com o padrão da Bíblia, eles precisarão ser batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, se as pessoas não seguem as Escrituras e seguem um padrão denominacional, então qualquer classe de batismo serve. Mas lembre-se que Paulo disse que se alguém colocar outro fundamento além do que ele tinha colocado, isso deveria ser considerado anátema. Então eu quero dizer que não há uma só pessoa que tenha sido batizada usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo que realmente tenham sido batizadas. Eu mesmo passei por essa experiência, irmão Oberi. Certo. Porque na minha adolescência, na minha juventude, eu fui levado às águas por um pastor, e eu não quero dizer que ele era mal intencionado, mas ele estava enganado. E foi lá e me disse: olha, César, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde eu entendi que aquele pastor ficou me devendo um nome que Jesus pediu. Imagine você, se você fizesse uma escritura de um terreno e colocasse naquela escritura que aquele terreno era no nome do Pai e do Filho, e não citasse o nome do Pai e do Filho. Aquele terreno não tinha validade. Então, se uma escritura para os homens não tem validade sem um nome, sem a presença do nome para identificar de quem é aquele terreno, imagine você um batismo sem o nome daquele que morreu, daquele que nos resgatou, daquele que nos comprou e daquele a quem haveremos de herdar todas as promessas das Escrituras. Quero dizer que uma pessoa que foi às águas e que não recebeu o nome do Senhor Jesus, ela nunca foi batizada e ela precisa ser batizada conforme a Bíblia Sagrada, se ela quiser receber as promessas de Deus. A próxima pergunta que nós recebemos se refere também sobre o batismo. Vocês batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, correto, em Mateus 28:19, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, esta é a pergunta, eu acabo de citar e rapidamente passar por isto. É simples, é só você observar que em São Mateus 28:19 você tem uma ordem.
em Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19:5, Atos 22:16, 1 Coríntios 1, todas as escrituras, Romanos capítulo 6, vai mostrar que o batismo é em nome do Senhor Jesus. E que Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um título, são títulos que na verdade precisam ser observado que os apóstolos nunca foi batizado. Eu até, há pouco tempo, num programa de televisão que nós temos no estado, no Nordeste, em algumas capitais do Nordeste, eu ofereci para os meus telespectadores, para os pastores, para os padres, se alguém pudesse me mostrar na Bíblia um batismo realizado dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu comecei oferecendo R$5.000. Depois eu disse, eu dou R$10.000 para quem me mostrar. Depois aumentei para 20, para 40, para 80 e ninguém apareceu para ganhar esse dinheiro. Sabe por quê? Porque não existe nas Escrituras. Então, se a nossa fé, se o nosso, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, devemos lembrar que os apóstolos, aonde a igreja está edificada, conforme Efésios 2:20, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o senhor está afirmando que só tem na Bíblia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Este é o único batismo bíblico. Pastor César, quando a pessoa é batizada corretamente, no mesmo ato ela recebe o Espírito Santo? Olha, esta é uma pergunta bastante interessante, porque o batismo, infelizmente, não é assim, mas o batismo deveria começar assim, partindo de um arrependimento. Porque a partir do momento que você cumpre as Escrituras da maneira como ela está, ou como elas estão estabelecidas, Deus é obrigado com sua palavra. Ele disse no primeiro capítulo de Jeremias que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Atos 2:38, Pedro disse, arrependei-vos, pois cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, o problema é, muitos são batizados, até em nome do Senhor Jesus, mas nunca se arrependeram dos seus pecados. Por quê? Quando nós realmente reconhecemos que estamos perdidos, que estávamos indo para o inferno e nos arrependemos, por exemplo, se fumávamos, não fumaremos mais. Se bebíamos, não beberemos mais. Se prostituíamos, não prostituiremos mais. Ora, mas se estas coisas acontecem na nossa vida após sermos batizados, ou se aquilo é parte da nossa vida, isto prova que nós nunca nos arrependemos e que apenas mascaramos um ato batismal e, consequentemente, nunca recebemos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Mas se uma pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus, após ter se arrependido de seus pecados e sepultado o velho homem e iniciado uma etapa nova como um cristão, uma nova criatura, é promessa de Deus dar o Espírito Santo àquela pessoa. Esse é o programa Perguntas e Respostas, recebendo a visita do pastor César, da cidade de João Pessoa. A próxima pergunta. Pastor César, o que nós devemos fazer para sermos salvos? Olha, a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que há duas coisas que acompanham este programa da salvação. Primeiro, nós temos no livro de Atos, no capítulo 16, a conversão do carcereiro de Filipos, que fez esta pergunta. Disse, o que farei para ser salvo? O que faremos para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O primeiro ato é crer. Agora aqui vai uma afirmação que é bastante contundente. A maioria das pessoas que carregam a Bíblia e que frequentam as igrejas, elas não creem naquilo que professam crer. Porque quando você diz que crê e não vive o que você professa crer, então é porque você não crê. A maioria das pessoas estão cauterizando a sua própria consciência
enganando-se a si mesmo. Para ser salvo, o básico é arrepender, ser batizado e então receber o Espírito Santo, e isto te garante a vida eterna. E qual a diferença do batismo por aspersão e o batismo por imersão? Olha, o batismo por aspersão, na verdade, não é batismo, é uma criação da Igreja Católica, porque, como eu disse, você não pode sepultar uma pessoa com um pouquinho de terra na cabeça. Batismo é sepultamento. Quando você sepulta uma pessoa é porque você cobriu o corpo todo. Então, isto é batismo. Aspersão nunca foi e nunca será batismo. Alguém nos perguntou, pode alguém, uma pessoa, ter o Espírito Santo e negar a palavra? A Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Em Atos capítulo 10, Pedro, estando na casa de Cornélio e depois de ministrar a palavra para eles, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que a ouviram. E esta é uma pergunta que Pedro fez: pode porventura alguém recusar as águas, estes que como nós receberam o Espírito Santo? Ora, se você tem o Espírito Santo, por promessa de Jesus, nunca veio para nos fazer arrepiar, saltar, falar em línguas, profetizar, curar enfermos. O Espírito Santo veio com o objetivo: nos fazer lembrar tudo quanto Jesus tinha dito e nos guiar em toda a verdade. A verdade é a palavra. Então, se você recebe o Espírito Santo, ele te conduzirá para a Bíblia. E não tem como você passar por cima do que está escrito tendo o Espírito Santo. Então, automaticamente, se você tem o Espírito Santo, você vai observar na sua Bíblia que há uma necessidade de você ser batizado da maneira correta. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te conduzir para uma maneira correta de vestir, de se comportar, de se conduzir na sociedade em todos os aspectos. E como você explicaria o batismo feito por João Batista? Esse é um assunto bastante interessante. Nós encontramos na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, os livros que compõem o Velho Testamento, 39 deles, e nenhum dos profetas, em momento algum, mencionou sobre o ato de ser batizado. Moisés não falou de batismo, Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Miqueias, nenhum profeta falou de batismo. Quando encontramos o último profeta do Velho Testamento, que é João Batista, ele vem e começa seu ministério falando de algo que, na verdade, foi chocante para os religiosos daqueles dias, porque os profetas anteriores não falaram de batismo. E então João vem e estabelece uma nova forma. Ele estabelece que as pessoas deveriam ser batizadas e ele pregava apenas o arrependimento. Ora, o arrependimento, ele só é válido a partir do momento em que houvesse um sacrifício para pagar o preço do pecador, daquele que estava em pecado. Então João, como uma seta indicativa, dizia: arrependa-se e crê naquele que vem após mim, porque aquele que viria após João ia derramar o sangue para pagar a dívida do pecado da humanidade, porque o próprio João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João não batizou usando nomes. Nenhum nome é mencionado no batismo de João. Como João não pregou citando o nome, nem mesmo o nome de Jesus era citado. Ele mostrou o Cordeiro, mas ele disse: o reino de Deus é chegado até vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo a vós. Mas ele não citou o nome nem na sua pregação e nem no seu batismo. Mas ele disse: creia no que após mim há de vir. Então, creia em Jesus Cristo e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Prova que as Escrituras se harmonizam, que o apóstolo São Paulo, chegando em Éfeso, encontrou 12 discípulos que foram batizados por João, perguntou em que eles tinham sido batizados, e eles disseram no batismo de João, e Paulo, então, os batizou para cumprir o próprio ensinamento de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali houve um rebatismo, então? Exatamente, eles tinham sido batizados na linguagem do Senhor Jesus pelo maior dos profetas.
maior do que o pastor que batizou. Há muitas pessoas que não querem ser batizadas da maneira correta. Mas foi necessário, como é necessário até hoje nos nossos dias. A última pergunta desse bloco: se Jesus quisesse que batizássemos em seu nome, por que ele não nos disse? Na verdade, ele disse. Na verdade, se você olhar a narrativa de Lucas no capítulo 24, disse: e em seu nome se pregasse arrependimento. Ele citou que era no nome dele. Só que o Evangelho de Mateus narrou isto como numa forma enigmática. Porque até uma coisa intrigante, irmão Alberi, é que os apóstolos interrogaram o Senhor Jesus: por que nos fala por parábolas? Por que falas por parábolas e não falas abertamente? Ou seja, se o Senhor falasse abertamente, seria muito mais fácil das pessoas compreenderem e se salvarem. E Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então o próprio Jesus criou um filtro para que nem todos se apropriassem disto, porque na verdade sabemos que o sacrifício é para todos, mas ele próprio sabia que muitos não dariam conta de entender estas coisas. E aí então ele vem numa forma metafórica, numa parábola, ele estabelece os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas àqueles a quem ele quer revelar, ele abre o entendimento e as pessoas voltam para a Bíblia, estabelecem sua fé e são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor César, teria como o senhor demonstrar como é um batismo bíblico, fazendo nas águas esse batismo? Com muito prazer, nós teremos agora na sequência uma realização prática daquilo que nós estamos falando aqui por palavras, porque a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ter, para a conclusão deste bloco aqui, um batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, onde uma irmã receberá o nome que toda a família nos céus e na terra recebe, o nome que é o maior nome, o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Marina, a senhora crê que Jesus Cristo veio ao mundo como Salvador da humanidade? Sim. A senhora crê que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados? Sim. A senhora o aceita como seu único e suficiente Salvador? Sim. A senhora está disposta a obedecer toda a palavra de Deus? Estou. Se fosse necessário morrer pelo Evangelho, a senhora daria a sua vida? Morreria. Vamos orar. Pai, nós te pedimos confirmar esta confissão de fé, Senhor. Que nos momentos difíceis desta vida ela possa se lembrar deste momento. Dê a ela esta vitória, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Marina Vargas Padilha. Irmã Marina Vargas Padilha, segundo sua fé e sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Senhor, nós pedimos que a tua promessa, o Espírito Santo, venha sobre esta irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Irmão Edson, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo e deu sua vida para salvar os pecadores? Sim. Você o aceita como salvador da sua alma? Aceito. Você está disposto a viver e obedecer toda a palavra de Deus? Sim. Se fosse necessário morrer pelo Evangelho, você daria sua vida? Sim. Deus, nós oramos que o Senhor conceda força e graça para este irmão caminhar todos os dias de sua vida e se lembrar sempre, em momentos de tentações e de provas, desta confissão de fé. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Edson? Cristiano da Silva. Irmão Edson Cristiano da Silva, segundo sua fé e sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados.
Pai, nós pedimos que o dom do Espírito Santo seja concedido a esta vida conforme tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão. A doutrina da Trindade tem fundamento bíblico ou essa é uma má interpretação das Escrituras? Nobre irmão Alberi, amigos telespectadores, esta palavra Trindade é uma palavra inescriturística, ela não se encontra na Bíblia. Como também não se encontra as expressões Deus Trino, Trino Deus, Deus Triuno. Estas são expressões criadas dentro dos seminários e forçosamente há uma má interpretação das Escrituras. A doutrina da Trindade, Trindade é uma coisa que não existe, existe uma doutrina, porque não existe três pessoas em um só Deus, não existe um Deus trino. Existe nas Escrituras um Deus que é Espírito, infinito e invisível, e que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, sendo então Deus conosco. Mas a doutrina da Trindade, ela é produto de uma discussão erudita que tomou lugar no Concílio de Nicéia no ano 325, quando então o imperador Constantino, ele juntou uma controvérsia existente entre Ário e Atanásio, e dali fizeram um arranjo para dar sustentação a uma doutrina que já existia, chamada Trindade, porém politeísta, pagã. Nós sabemos pela história que Roma teve três trindades, uma na sua fundação, uma no período de Roma República e mais tarde uma outra trindade que teve sua modificação. A história diz que o início de Roma foi com dois irmãos, Rêmulo e Rômulo, e Rômulo mata Remo, e ele então, na fundação da cidade de Roma, é levado num dia de tempestade, transportado, arrebatado para o panteão dos deuses, e dali então ele recebe o nome de Quirino. Aqueles que estavam na fundação criaram a primeira trindade com Júpiter, Marte e Quirino, que era o Rômulo que tinha recebido um novo nome. E dali para frente, então, eles adoraram esta trindade por muitos séculos, até que no período de Roma, quando se tornou uma república, eles fizeram uma modificação nesta divindade. E então tomaram Júpiter, mudaram Marte e Quirino, colocando Juno e Minerva, mãe e filha do deus Júpiter. E isto foi por muitos séculos, até que no período do nascimento de Jesus Cristo, havia uma outra forma de adoração, e eles sustentaram esta trindade até o Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino, em 313, assinou o Edito de Milão, acabando com a perseguição dos cristãos, e em 325 convidou-os a vir a Nicéia para a formulação de uma maneira de crer. Constantino dava ares de cristão, e ele agora, querendo agradar os cristãos e não querendo permanecer mais com os deuses do paganismo, ele aproveitou. Na mitologia, Júpiter, ou Zeus, o Zeus, é o pai dos deuses. E ele então tomou a expressão da Bíblia, pai, e colocou sobre Júpiter. É simplesmente uma máscara, é uma veste colocando sobre os velhos deuses do paganismo. O filho, porque tinha a Juna que era filho, ele colocou
Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, tirou Minerva. Então ele substituiu Júpiter, Juno e Minerva por Pai, Filho e Espírito Santo. E desde aí, então, a igreja foi usada pelo Império como propagadora de sua cultura, porque na verdade a Bíblia fala de um Deus único e nunca de um trino Deus. E desde então esta cultura veio. Ora, no ano 1516, aquele padre Martim Lutero, revoltado com a igreja que vendia indulgência e que havia um acúmulo muito grande de prostituição, de promiscuidade no pontificado, entre os papas, na igreja, Lutero, então, revoltado, queria fazer uma reforma na igreja. Não queria fazer um cisma, ele queria apenas reformar o cristianismo. E Lutero, então, levantando-se contra a igreja, com estas coisas que ele condenava, o Papa o excomungou. E quando ele saiu da igreja, então criou uma facção chamada protestante. Isto quer dizer que o protestantismo é produto do catolicismo, ou, em outras palavras, é um catolicismo reformado. E, vindo então dali de Lutero, foi de onde se originaram Calvino, Zwingli e tantos outros reformadores que nunca foram capazes de se desvencilharem dos ensinamentos católicos que estavam agora entranhados no seio do mundo chamado evangélico. Chegamos aos nossos dias com uma ramificação enorme de igrejas chamadas tradicionais, pentecostais e neopentecostais, e todas elas atestam a existência desta doutrina ou sustentam a existência da doutrina da Trindade, mas observem que a Bíblia nunca tratou de Trindade, trata de um único Deus. Isto, portanto, não é bíblico, é arranjos que estão dentro do mundo chamado cristão, e poderíamos dizer, sem dúvida alguma, que as igrejas chamadas de evangélicas são católicas melhoradas. Muito bem, a próxima pergunta que nós recebemos diz o seguinte, em Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como imagem, se o espírito não tem forma? Ora, é simples, nós podemos pensar no que é Deus. Em primeiro lugar, o que é Deus? Deus é espírito, Deus é infinito, Jeremias 23:24. Deus não seria uma pessoa, como dizem? Deus é um espírito, e pessoa, dentro da linguagem humana, é composta de carne e ossos. E um espírito, Jesus disse que não tem carne e não tem ossos. Então nós não podemos atribuir uma personalidade a Deus dentro desses termos. Deus é um espírito, São João 4:24. Deus é infinito, Jeremias 23, verso 24. E Deus é invisível, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Deus é invisível, ou outras tantas escrituras. Ora, mas este Deus Espírito, infinito e invisível, ele tem um caráter. Ele é bom, ele é justo, ele é paz, ele é equilíbrio. E Deus, este ser, resolveu fazer um homem, porque ele é, na linguagem da Bíblia, o Elohim, o autoexistente, o governador, o sustentador do universo. E ele, sendo infinito e sustentando o universo, resolveu, por decisão dele, colocar vida em um planeta específico chamado Terra. E ele queria, então, manifestar aqui na Terra e colocar um homem aqui como sendo seu filho. Porque esta era a ideia, esta é a ideia de Deus. Durante toda a Bíblia nós nos tornamos filhos de Deus. Então o Adão, o primeiro homem, era filho de Deus. E Deus atribuiu a Adão as qualidades que ele tinha, na sua personalidade, no seu caráter. Portanto, ele era o governador do universo, Adão seria o governador do planeta. Ele era invisível, Adão seria visível, e visivelmente você veria as qualidades
que existia no caráter de Deus manifestado em seu Filho, que era Adão, bondade, paz, justiça, equilíbrio, e nunca o que nós estamos vendo hoje nos seres humanos, que não transmitem a imagem de Deus, mas o propósito sujo e o caráter sujo de Satanás, que é expressado na vida dos seres humanos, matando, roubando, prostituindo, sendo desonesto, hipócrita, e tudo isso que você está vendo na sociedade. Pastor César, você afirma que o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, por que em João 14,16 a Bíblia fala em outro Consolador? Bem, a expressão outro Consolador não foi proferida por Deus, e sim por Jesus, que era Deus em forma humana. Nós encontramos isto, porque a razão pela qual Cristo se manifestou aqui na terra, nós conhecemos a história, Deus coloca Adão, o Adão cai, não é? A Eva cai, o Adão vem, arrasta a humana para o mal, Deus promete da semente da mulher levantar um que esmagaria a cabeça da serpente e nos levar de volta para a eternidade. Então, este aparecimento de Jesus Cristo é porque o Deus Espírito não tem carne, não tem ossos, e a lei exigia para a remissão dos pecados um derramamento de sangue, e o sangue é gerado na medula óssea. Então ele está em carne. Ele estando em carne, ele era Deus conosco. São Mateus capítulo 1, ele é Emmanuel, Deus conosco. Você vê isso em João capítulo 1, verso 14. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele era Deus conosco. Então, como homem, ele podia estar comigo como eu estou aqui ao seu lado, mas ele não podia estar em mim. Então, a promessa do Espírito Santo era Deus em morfe. O que é Deus em morfe? A morfia de Deus é como se pudermos explicar uma peça teatral. Você tem aqui um ator que vai ali atrás das cortinas e muda de roupa e o mesmo ator faz outro papel. Esta é a morfia de Deus. Como Pai ele gera, como Filho ele toma a forma humana e como Espírito Santo ele guia e consola. Então, como Deus ele gerou, como Filho na forma humana ele pagou o preço do pecado e ele cumpriu a obra da redenção, mas agora este mesmo Deus voltaria como Espírito, mas não para estar comigo, mas para estar em mim. Então ele disse, se você observar em São João capítulo 14, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele disse, quando ele falou usando estas palavras, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos naqueles dias? Jesus. Então o Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo que voltaria agora no dia de Pentecostes para habitar no coração daqueles por quem ele havia morrido. Isto quer dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ali você tem Deus conosco e agora Deus em nós. No livro de Gálatas 1:3, Paulo falou distintamente a graça e a misericórdia de Deus e de Jesus Cristo. Eu acrescentaria esta escritura de Gálatas com a escritura de segunda carta de Paulo, também de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ou em algumas Bíblias, verso 14. Paulo diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aparentemente, para quem não conhece as Escrituras e não pode discernir os ofícios de Deus, ele vai ver três pessoas, olha, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo fala nos três ofícios de Deus naquele versículo. Mas quando você vai para a Bíblia, você entende que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é promovida pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho. Então, isto é o produto da graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é fruto do amor de Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fruto do amor de Deus, promove uma coisa que é a comunhão com o Espírito Santo. Veja que é uma coisa fundindo-se a outra para levar o objetivo, que é trazer o homem a novamente ter comunhão
com o grande Espírito Deus. Então, você não tem três pessoas, você tem três ofícios fazendo uma função que é levar o homem de volta à presença de Deus. Muito bem. Eu gostaria que o senhor explicasse a frase de Jesus: o Pai é maior do que eu. É muito simples. O Pai é o grande Espírito que gerou. Ele estava em forma humana, limitado a tempo e a espaço, o corpo físico. E eu não posso dizer que minha carne seja maior do que o meu espírito. Então a carne cumpria um propósito do espírito. Por isto, o Pai de Jesus, segundo São Mateus capítulo 1, verso 18, é o Espírito Santo. Por isso ele disse: o Pai é maior do que eu, porque o Espírito é o grande Deus e o corpo, ele, na forma humana, era apenas um corpo onde esse Espírito habitava para cumprir um propósito que era morrer pela redenção do homem. E ele próprio disse: o Filho mesmo não faz nada sem o Pai primeiro autorizar. Este corpo estava sujeito ao grande Espírito, por isso o Espírito era maior do que a carne. Indo para o final deste segundo bloco, eu gostaria que o senhor nos falasse de uma forma resumida o que é Deus, o que é Jesus e o que é o Espírito Santo. Bem, nós temos aqui a mesma coisa. Deus é o grande Espírito infinito e invisível. Jesus Cristo é a revelação do Deus infinito, Espírito invisível. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Cristo e que agora veio para nos guiar em toda a verdade. Isto é o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai, ele gera; como Filho, ele toma a forma humana; como Espírito Santo, ele guia e consola. Isso não são três pessoas, são três ofícios do mesmo Deus. Por favor, pastor, nos explique a passagem de Malaquias 4 e 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, irmão Oberê, muito bem, amigos telespectadores. Este ministério de Elias é algo misterioso nas Escrituras. Se você observar na Bíblia Sagrada, cada um dos profetas que aparece nas Escrituras, a Bíblia sempre fez questão de mencionar quem era seu pai. Você sabe, João Batista era filho de Zacarias. Amós cita o nome do seu pai, Isaías, Jeremias e assim sucessivamente. Mas quando nós chegamos ao primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós encontramos o aparecimento de Elias sem citar quem foi seus pais. Quem foram seus pais? Diz apenas: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Ora, este ministério deste homem foi um ministério que agradou tanto a Deus pelo seu descomprometimento, porque a gente tem que lembrar que um profeta é um homem descomprometido com a política e com o sistema religioso operante no dia. Um profeta é um homem que aparece em cena com o assim diz o Senhor, e ele não está ligado a nenhum sistema religioso do momento. Normalmente os profetas eram chamados do deserto, eram homens robustos, eram homens que tinham apenas um compromisso, e esse era falar a palavra de Deus. E Elias aparece numa época, você me perguntou sobre Malaquias, falando sobre Elias, eu quero ir lá no princípio. Elias aparece numa época de uma apostasia em Israel, quando Acabe, rei de Israel, havia se casado com Jezabel, filha de um sacerdote sidônico, por razões políticas para fortalecer o seu reino. Se ele entrasse em guerra, seu sogro viria em seu socorro, ou vice-versa. E o casamento de Acabe com Jezabel é uma coisa condenada nas Escrituras. Por que condenada? Porque Deus nunca admitiu o casamento de um crente com um incrédulo. Esse é um ponto. E o fruto do casamento de Acabe, ou o resultado do casamento de Acabe com Jezabel, trouxe para dentro de Israel o paganismo.
você vai ver a adoração de Astarte e a adoração de Baal crescer e tentar sufocar a adoração do verdadeiro Deus. Esta era a apostasia. Então você vê que Deus propõe, através de Elias, numa profecia, expõe a Acabe o fim do reinado de Acabe. E seria morto, os cães lamberiam seu sangue, e Jezabel teria sua carne comida pelos cães. Isto para compensar a morte de Nabote, que eles mataram injustamente. Enfim, quando você vê estas coisas, você sabe que o final Elias ungiu a Eliseu profeta em seu lugar, e no segundo livro de Reis, no capítulo 2, antes de Elias ser arrebatado num redemoinho e subir num carro de fogo aos céus, ele vira para Eliseu e diz: o que você quer antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu disse: quero porção dobrada do teu espírito. Ora, Eliseu não estava pedindo a porção do espírito de Elias, mas era a unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias e repousa sobre Eliseu numa porção dobrada. Então nós temos na Bíblia Elias o tisbita, Eliseu com a mesma unção, agora em forma dupla, uma porção dobrada vindo sobre o ministério de Eliseu. Posteriormente nós encontramos no final do Velho Testamento, quando a religião estava comprometida, novamente Deus enviar a unção que estava sobre Elias e sobre Eliseu, sobre um garoto que deveria ir para o deserto e aparecer em cena, revestido no espírito e virtude de Elias. Eu estou citando São Lucas, capítulo 1, versículo 17. Estou falando de João Batista. É o terceiro aparecimento deste ministério na terra, que segundo a Bíblia aparece 5 vezes. A quarta manifestação do ministério de Elias, segundo Malaquias capítulo 4, deveria acontecer antes do mundo ser queimado. Você veja que Malaquias capítulo 4 fala dos ímpios se fazendo cinza debaixo das plantas dos nossos pés, mas que Deus enviaria Elias antes deste dia, chamado nas Escrituras o dia grande e terrível do Senhor, que qualquer estudante da Bíblia sabe que está se falando da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia grande e terrível do Senhor. Então temos aqui uma profecia que deveria de suceder antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Elias teria que vir. Jesus também, fazendo menção desta profecia, em Mateus capítulo 17, verso 11, ele disse: em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar o quê? Restaurar é quando uma coisa perdeu o seu sentido original. Então, Jesus sabia que a igreja que nasceria em Pentecostes ia de alguma maneira se degenerar, se tornar apóstata, mas que Elias viria primeiro, antes da aparição do Senhor, para restaurar todas as coisas. E o fato é que nós sabemos que estas escrituras se cumpriu hoje nos nossos dias. Deus enviou um homem com o ministério de Elias. O ministério de Elias é um ministério descomprometido. Elias, o tisbita, combateu o casamento misto de Acabe com Jezabel. Elias, que viria antes da vinda do Senhor, deveria combater o casamento da igreja com a política, da igreja com o paganismo, da igreja com o mundanismo. Foram coisas, produtos de uma união incorreta. A igreja se casou com a política em Nicéia, com o Estado, e desde então se engravidou e gerou filhos, ou paganismo dentro do cristianismo. E aí nós temos a doutrina da Trindade, que nós já estudamos aqui no programa, o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo,
E agora nós estamos gravando isso aqui numa data que antecede o Natal, que também é uma festa pagã, não é? Que a igreja adotou numa manobra horrível, vergonhosa, substituindo o deus Baal, que foi promovido pelo casamento de Acabe com Jezabel, não é? Pelo nascimento do Filho de Deus, a substituição no 25 de dezembro, que era o aniversário de Baal, celebrado em Roma no dia 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro, e, no entanto, também produto desta união. Mas Elias viria para restaurar o batismo, restaurar a conduta da verdadeira fé na adoração, o verdadeiro Deus, o único Deus, restaurar a ceia, restaurar a vida das pessoas, que é o principal, não é? E tudo isto foi feito pelo ministério de Elias. Então atestamos sem dúvida alguma que Deus é fiel em cumprir sua palavra e nos mandou para este dia um homem revestido com o ministério de Elias, que veio para nos tirar deste enredo, desta confusão denominacional que impera nos nossos dias. Então o senhor afirma, pastor César, que nesse tempo final viria o profeta Elias? Sim, Elias veio agora nos nossos dias para nos tirar desta confusão, e eu quero acrescentar que a quinta manifestação do ministério de Elias se dará depois do arrebatamento da igreja, quando o evangelho deverá voltar aos judeus, conforme Apocalipse capítulo 11. E então o evangelho voltará mais para os judeus. Mas para os nossos dias, Deus foi misericordioso e bondoso a nós, dando-nos um profeta. Nós atestamos que Deus mandou um profeta e o recebemos na qualidade de profeta. Então por que a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João? O Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no capítulo 11, verso 13, Jesus faz esta afirmação que a lei e os profetas profetizaram até João. É fácil de se ver que a lei e os profetas da lei profetizaram até João. Porque depois de João, nós temos Jesus, que é profeta dos profetas. Todos nós sabemos, Deuteronômio 18, Moisés disse: certamente o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E referia-se a Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio depois de João. Então o que Jesus estava afirmando em São Mateus capítulo 11, verso 13, era que a lei e os profetas da lei profetizaram até João. Daí se estabeleceria em Cristo a graça, e agora então teríamos os profetas da graça. Você vê, tanto é verdade, eu quero fundamentar isto aqui não apenas com argumento, mas no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 13, a lei e os profetas duraram até João. No capítulo 23, verso 34, ou seja, apenas 12 capítulos à frente, Jesus faz esta afirmação: eis que eu vos envio profetas. Esses profetas viriam depois de João, seriam enviados por Cristo para o ministério da graça. E aí você tem, no livro de Atos, no capítulo 13, havia na igreja da Antioquia profetas, inclusive cita o nome de Paulo. E um pouco mais adiante você vai ver no livro de Atos, no capítulo 20, capítulo 21, a presença do profeta Ágabo, que profetizou uma seca em Israel naquela época, e ali estava ele bem depois de João Batista. Isto prova que no ministério da graça nós teremos e teríamos a vinda de um profeta, inclusive do profeta Elias. Por que o nome do profeta William Marion Branham não consta na Bíblia? Olha, é muito simples, porque quando Isaías profetizou no capítulo 40, 712 anos antes de Cristo, ele disse: voz do que clama no deserto. Ele não disse que aquela voz que clama no deserto se chamava João. Mas quando você pega as escrituras e vê os discípulos, os fariseus vindo a João e dizendo a ele: és tu o Cristo? Ele disse: não. És tu o Elias? Veja, que coisa bonita isto. Ele disse: não, eu não sou Elias. No entanto, Lucas disse que ele veio no espírito e virtude de Elias. E ele disse que não era Elias, porque ele não era o Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor.
Ele era o anjo que viria preparar o caminho do Senhor e não aquele que viria antes da destruição. Então ele disse, eu não sou Elias. Disse, então quem tu és? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Só que quando Isaías disse, voz do que clama no deserto, Isaías 40, verso 3, não citou que o nome daquela voz que clama no deserto se chamaria João. É óbvio que quando a profecia fala sobre o Elias futuro, também não colocaria o seu nome, porque ele era Elias, seu nome era João. E aqui estava apenas uma profecia que disse apenas a qualidade dele, voz do que clama no deserto. Então, se a Bíblia dissesse que o Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor se chamaria, supostamente, Francisco, haveriam milhares de Elias, ou milhares de Francisco que seriam Elias. Isto é falso. O que caracteriza o ministério, normalmente, são os frutos daquele ministério. E eu agora convido aos nossos amigos que nos assistem a conhecerem o ministério de William Branham e observarem se a veste das Escrituras não calha completamente, não veste perfeitamente bem na vida dele para o identificar como Elias. Muitos dizem sem conhecer, muitos dizem sem examinar, mas eu diria a você que é prudente, antes de você fazer qualquer crítica, examinar, conheça o que ele ensinou, a vida que ele viveu, e você verá se a Bíblia se cumpriu ou não nos nossos dias. Mas, pastor César, a Bíblia também fala que viria falsos ungidos e falsos profetas. Como eu saberei? Olha, o que identifica um homem como sendo falso ou verdadeiro é, primeiro, William Branham, ou todo verdadeiro profeta, ele não vem chamando a atenção do povo para si. A missão de um verdadeiro profeta é tirar o povo, porque Deus não envia um profeta quando as coisas estão bem. Apesar de muitos acharem que hoje o cristianismo é uma beleza, mas à luz das Escrituras está falido. Como todas as instituições estão falidas, a política está falida, a religião está falida, a moral está falida, a família está falida. Então, tudo isso está falido. Você olha as Escrituras e Deus envia profetas quando as coisas não estão bem. E esse profeta vem com assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E o profeta William Branham disse em uma de suas mensagens, disse, eu não prego para que as pessoas me sigam ou iniciem um novo movimento religioso. E é o que nós vemos todos os dias acontecer. Pessoas que vivem num proselitismo e igrejas se dividem e subdividem cada dia e formam novos sistemas. E esse não era o objetivo. Ele disse, mas uma coisa estarei feliz, é se eu puder ver um verdadeiro relacionamento das almas destas pessoas com Jesus Cristo. Este é o objetivo e isto é o que qualifica um homem como profeta, não chamar a atenção do povo para si, mas trazer o povo de volta para a palavra. Hoje nós temos pregadores chamando a atenção do povo para suas igrejas, para segui-los e distanciando o povo da Bíblia. E William Branham fez exatamente o oposto. Chamou as pessoas para voltarem para a palavra, para crerem na Bíblia e para viverem a Bíblia e mostrarem Jesus Cristo a esta geração. Onde eu encontro na Bíblia referências que falam sobre esse profeta que estava prometido? Nós temos nas Escrituras Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Nós temos nas Escrituras São Mateus capítulo 17, versículo 11. Nós temos Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. E isto foi o que o William Branham trouxe, a revelação da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para que nós pudéssemos usufruir daquilo que Deus prometeu para nós. Ok, vamos para a última pergunta então. Pode você nos explicar os sinais que precederão o arrebatamento? Veja, um dos sinais que precedem o arrebatamento, São Lucas capítulo 17, por exemplo, diz que como foi nos dias de Noé, seriam na vinda do Filho do Homem. Isto é pregado por todo o mundo denominacional. Mas quais foram as coisas que aconteceram nos dias de Noé?
primeira delas é: Noé era um profeta. Se os sinais da vinda de Cristo serão como nos dias de Noé, a primeira coisa que as pessoas deveriam se aperceber era que um profeta estaria na terra. E isso é uma coisa incrível, irmão Alberi, é que nos dias de Noé, se houvessem pessoas com uma imitação do ministério de Noé, por exemplo, construindo arcas, outras arcas, porque viram o profeta Noé construir uma arca, eu tenho certeza que todas aquelas afundariam. Isto não é petulância, isto não é arrogância. Noé dizer: eu tenho a palavra de Deus para o momento. Eu tenho certeza que isto pode ser uma coisa bastante chocante, mas é verdade, você talvez saiba disto com consciência, que um profeta, ele não é profeta para quem o recebe, ele é profeta para o momento. Se as pessoas receberem ou não, ele é profeta. Então Noé era profeta para a sua família que entrou na arca, era profeta para todos aqueles que morreram afogados. Como hoje nós temos o ministério de um profeta, sem dúvida alguma, Elias era profeta para Acabe, para Jezabel, João Batista foi profeta de Herodes e de Herodias, que o decapitou, mas ele era o profeta para o momento. William Branham é profeta de Batista, da Assembleia, da Congregacional, dos Adventistas, dos Presbiterianos, dos Católicos, dos Espíritas, dos ateus. Não, eles não recebem, mas ele é o enviado de Deus para o momento. Então, você tem todas estas escrituras que falam da vinda do Senhor Jesus. A primeira delas é como foi nos dias de Noé, então teria um profeta. O que aconteceriam? Casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, casavam, se divorciavam e casavam de novo. Esta era uma característica da era. Você tem na seguida de São Lucas 17, você vai ver Jesus dizendo que como foi nos dias de Ló. Ora, Ló estava em Sodoma. Esta era uma característica, mas havia do outro lado Abraão. E Abraão não estava misturado em Sodoma, porque Abraão houvera sido chamado para estar separado com Deus. E Abraão é um profeta. E o grupo de Abraão, que era a família de Abraão, estava livre da eminente catástrofe que aconteceria em Sodoma, enquanto o justo Ló estava lá embaixo em Sodoma, gemendo pelas abominações que se cometiam lá. Este é o quadro, muitas pessoas dentro das igrejas que estão hoje gemendo por ver as coisas erradas, o nudismo, o comércio, sabe, a falsidade, o interesse dos pastores apenas em acalentar os ricos e acolher os ricos e menosprezar os pobres. Eles estão vendo como Ló. Mas Abraão estava separado, comendo com Eloí. Abraão estava tendo duas coisas espetaculares. Primeiro, quando Eloí veio, prometeu filho a Abraão. Revelou o que estava acontecendo atrás da tenda com Sara. Sara sorriu e ele disse: por que Sara está sorrindo? Veja, ele estava revelando o segredo dos corações. Mas daqui um pouco Elohim virou suas vistas para Sodoma. E aí ele passou a revelar o que estava em sua mente para Abraão. Não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Então ele revelou o que estava na casa de Abraão e depois revelou o que estava na mente dele para Abraão. Isto é o que um profeta faz. O ministério do profeta William Branham foi tão sobrenatural que ele podia falar o que as pessoas estavam pensando, os segredos dos corações, o que as pessoas faziam e os que as pessoas iriam fazer. Esse era um dom, mas não ficou só aí. Pouco depois ele então expressou o que estava na mente de Deus, os segredos como fora anunciado aos seus servos, os profetas. Então, para finalizar este bloco, o sinal mais sobressalente que Jesus Cristo está voltando, não é apenas porque nós temos um crescente número de homossexuais, como aconteceu nos dias de Sodoma, pela desvalorização da mulher nos nossos dias, como estava acontecendo em Sodoma, mas também temos este sinal que enquanto Sodoma estava vivendo no homossexualismo e na baixeza da mulher,
Deus estava revelando os seus segredos a Abraão. Eu quero só lembrar a você, amigo que está me assistindo, que o sinal mais sobressalente das proximidades da volta do Senhor Jesus é a visita de um profeta na terra que aconteceu nos nossos dias. Muitas pessoas estão à procura de uma igreja para congregar e ouvem dizer que Deus só quer o coração. O que há de verdade nisso? Olha, igreja por igreja, o mundo está cheio, cada esquina tem uma, cada dia aparecem outras. E isto nunca resolveu e nunca resolverá o problema das pessoas. É óbvio que em São Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus falou da presença dos dois espíritos que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, de tão parecido, de tão enganoso que é. Aparentemente, igreja é a solução, mas se fosse a solução, quando se cresce o número de igrejas, deveria ter diminuído a prostituição, a hipocrisia, o crime organizado, as drogas, as bebidas. Isto prova que igreja não é a solução. E cada dia aparecem falsos ensinadores que liberam as pessoas a viverem conforme o mundo, porque Paulo profetizou, e a Bíblia é verdade, teria que se cumprir, que haveria estes homens que seriam amontoados conforme a concupiscência do povo, que não querem sofrer a sã doutrina. Então eu quero dizer para você que este ensinamento de igrejas e de Deus só quer o coração é falso, porque será que um homem poderia querer o coração de uma mulher e não querer o corpo dela? Olha, eu quero o seu coração. Quando ele quer o coração, ele quer o corpo também. Se Deus quer o coração, ele quer corpo, alma e espírito completamente conservados, irrepreensíveis até sua vinda. E por que há tantas religiões no mundo ou igrejas e todas afirmam que estão certas? Este é o engano que Jesus disse que haveria nos últimos dias. Eu quero mais uma vez dizer que a multiplicação de igrejas nada é senão a fertilidade da mente humana e a falta de comissão de muitos homens que são apenas oportunistas e, vendo a situação frágil da sociedade, aparecem como salvadores, fazendo milagres e chamando as pessoas para resolverem seus problemas financeiros e oferecendo bênçãos e curas para o povo, e simplesmente engano, porque atrás da religião está uma mola mestre que se chama dinheiro, que move. Não é este o propósito de Deus. Quando Deus propôs ter uma igreja na terra, era uma razão, só tinha uma razão. Igreja deveria ser um lugar onde as pessoas se reuniam para encontrar com seu Criador, ter um relacionamento com Deus. Igreja é como que um adubo no pé de uma planta para fazer com que aquela planta cresça e dê frutos. Igreja deveria ser uma casa onde promovesse na vida das pessoas ensinamento para que elas crescessem espiritualmente. Mas igreja se tornou hoje um clube onde as pessoas vão para divertir-se, ou um ponto de encontro para arranjar namorados e fazer negócios, ou uma casa de comércio. Isto não cumpre o propósito de Deus. Pastor César, pertencer a uma determinada igreja é sinal de salvação? Absolutamente. Nenhuma igreja pode oferecer salvação. Sinal de que uma pessoa, de alguma maneira, recebeu a promessa da salvação é obediência completa à palavra de Deus. Fora disto, é engano. Para ministrar a palavra de Deus, uma pessoa precisa fazer um curso de teologia? Veja, os homens chamados por Deus nas Escrituras, nenhum deles submeteu a nenhum destes cursos. Muito pelo contrário. Nós encontramos na Bíblia que o apóstolo São Paulo, que foi apóstolo e doutor dos gentios, a ponta de lança do maior avivamento da história mundial, ele pegou todo o seu aprendizado
que ele houvera recebido aos pés de Gamaliel e considerou aquilo como fezes, como esterco. Esta é a afirmação de Paulo. E este é o conselho que eu dou a todas as pessoas. Homens, para pregar o evangelho, precisam obedecer uma comissão, um chamado de Deus. Nenhum homem tem direito de pregar o evangelho sem primeiro ter tido um encontro com a sarça ardente. Caso contrário, o próprio diabo que os induziu a esta função indevida irá propiciar meios, mecanismo para achatá-los e fazer com que eles façam o que estes líderes estão fazendo com o evangelho. Este comércio, esta anarquia e esta desvirtualização da palavra de Deus. Pastor César, a Bíblia nos ensina algo sobre mulheres pregadoras? Sem dúvida, se você olhar do livro de Gênesis ao Apocalipse, nós temos uma ideia daquilo que Deus pensa a respeito da mulher. Em todas as escrituras que encontramos Deus falando com a mulher, sempre Deus estava falando para ela cuidar do marido e dos filhos. Esta foi a visão geral do ofício da mulher nas escrituras. Agora, nós encontramos que no Velho Testamento, Deus designou uma casa para cumprir o sacerdócio, chamada a casa de Levi. A casa de Levi era a casa sacerdotal. Da família de Levi, nenhuma mulher podia ser sacerdotisa. Eram homens os sacerdotes. E você diz, mas isso é machismo, é o Velho Testamento? Quando você chega ao Novo Testamento, Jesus Cristo escolhe 70 discípulos e 12 apóstolos. Não escolhe nenhuma mulher. Quando você vai para as cartas de Paulo ou de Pedro, Paulo disse que as mulheres deveriam estar caladas na igreja, não lhes era permitido falar. Era uma coisa indecente a mulher pregar na igreja. Estou citando 1 Coríntios 14, verso 34 a seguir. Quando você vai à carta de Pedro, Pedro diz que a mulher deveria ser submissa ao seu marido, ainda que ela, se seu marido nem fosse convertido, ela não deveria pregar nem para o seu marido. Deveria dar seu testemunho, sua vida falasse ao seu marido. Esta é a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Mas aí então nós temos, no Velho Testamento, só a família de Levi. No Novo Testamento, Jesus Cristo com os 12 apóstolos e os 70 discípulos. Paulo proibindo as mulheres serem pregadoras. Pedro dizendo que elas não deveriam pregar nem só para os maridos. Aí você sai da dimensão humana e em Apocalipse capítulo 4 você vê a igreja sendo arrebatada. E no capítulo 5 você vê o trono e ao redor do trono 24 tronos. E não havia nenhuma mulher que foi colocada como uma anciã. Então, nem no Velho Testamento, nem Jesus Cristo, nem seus apóstolos e nem no céu, uma mulher aparece exercendo nenhum ofício. Isto é a Bíblia Sagrada. Isto não é machismo. Por quê? Porque, por exemplo, Deus é o Criador. E Deus disse, quando os anjos desejaram pregar o Evangelho, disse, você não. E muitas mulheres querem pregar o Evangelho. E Deus disse, você também não. Então não é machismo, porque ele proibiu os anjos de pregar também. E escolheu os homens. Isto é determinação de Deus. Agora, muitos usam mal a Escritura, irmão. E dizem assim, mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Observem, Jesus estava dizendo isto a 11 homens, não havia nenhuma mulher entre eles. Então, escrituristicamente, uma mulher não foi chamada para pregar o Evangelho. Sobre os dons do Espírito Santo. Uma pessoa que recebe um dom poderá dizer que tem o Espírito Santo? Olha, é simples, a palavra dom já está dizendo que é uma dádiva, é um presente. Eu poderia dar esta Bíblia para você, este é um dom, é um presente que eu estou te dando, mas eu não estou doando a minha pessoa a você. E esta Bíblia disse que os dons são dados sem arrependimento.
carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 29, disse: dons e vocações são dados sem arrependimento. Quando você vai ao Salmo 68, diz: subistes ao alto, levastes cativo ao cativeiro, concedeste dons aos homens e até aos rebeldes. Esta é a razão porque você vê pessoas falando línguas, profetizando, curando enfermos, mentindo, roubando, comprando, não pagando, mulheres de cabelo cortado, de face pintada, vestindo short, indo às praias com namoros imorais, pessoas sendo infiéis em seus compromissos e ainda assim recebendo dons, porque os dons são dados até aos rebeldes, independente até da conversão. Então, numa situação dessa, as pessoas têm o dom, não o doador. Não o doador. E ainda mais, em São Mateus capítulo 7, naquele dia do acerto de contas, muitos virão e dirão: Senhor, fizemos em teu nome, curamos enfermos, fizemos maravilhas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que sois obradores de iniquidade. Veja, eles não tinham o doador, tinham o dom e usaram o dom para o mal. A Bíblia ensina alguma coisa sobre a mulher cristã, como ela deve se vestir? Olha, a Bíblia, ela está cheia de ensinamentos desde o Velho Testamento que Deus, através do profeta Moisés, começou a ensinar as pessoas como se comportar e como viver em sociedade, na distribuição de terras, na maneira de vestir, no trato entre pais e filhos e assim sucessivamente. Há muitas escrituras no Velho Testamento que nos falam sobre vestimentas. Uma delas, em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, que diz que é uma coisa abominável uma mulher vestir um traje de homem. E o que seria o traje de homem? Bem, nós temos aí, por exemplo, as calças compridas, que as mulheres estão usando e que na verdade é imprópria, porque elas delineam, elas marcam, elas mostram a forma física de um corpo, e a Bíblia diz que se uma mulher expõe o seu corpo e um homem olha para ela com intenções impuras em seu coração, ele adulterou com ela. Isto quer dizer, no julgamento, ainda que ela nunca tenha se deitado com aquele homem, ela será julgada como parceira dele num ato de adultério, porque ela expôs o seu corpo àquela finalidade. Então, na carta do apóstolo São Paulo, ele diz que as mulheres deveriam vestir honestamente com pudor. Você não pode me dizer que uma mulher que veste uma bermuda, um short, ela está vestindo honestamente. E que aquilo é uma coisa... Pudor quer dizer vergonha. Que aquilo é uma veste que ela está composta. Você pode ver como elas se comportam diante de você, puxando a saia, tentando cobrir. Isto prova no seu subconsciente que elas estão vestindo mal e que a própria alma delas está cobrando a falta de pudor que elas estão vivendo. Então, a gente observa que a Bíblia diz que a mulher deve se vestir honestamente com pudor. E haja visto, viu, irmão Alberi, porque as prostitutas do meu tempo de criança vestiam-se melhor do que as mães de família e do que as crentes dos nossos dias hoje. Prostitutas. Agora, quem foi que ensinou as crentes e as mães de famílias e as mulheres da nossa sociedade se vestirem da maneira como estão se vestindo? As pessoas dizem: eu não creio em Bíblia, Bíblia é papel. Muito bem, a Bíblia é um papel, mas elas não querem viver o que está escrito neste papel, mas vivem o papel que as artistas das redes de televisão ensinaram. Então você sabe, quem ensinou e quem inspirou estas artistas a escreverem essas novelas e a se comportarem desta maneira, não foi Deus, mas quem instruiu e quem escreveu esta Bíblia, inspirou os homens a escrever, foi o Espírito Santo. E aqui está o padrão para uma verdadeira cristã se vestir. Muito bem, vamos para a última pergunta desse programa. Recebemos uma pergunta de um irmão denominacional, pastor César. Ele diz que crê na mensagem do profeta, essa mensagem que você prega, e ele crê que o profeta recebeu a revelação de Deus. Do batismo, Santa Ceia, lava-pés. Porém, ele faz a seguinte pergunta: ele é um eleito, ou ele faz parte da noiva, ou ele faz parte da igreja? Olha, é uma coisa
muito interessante. Em primeiro lugar, a gente pode entender que há muitas pessoas que creem aqui, mas não aqui. Ou seja, que apenas têm uma fé mental e intelectual, mas a revelação nunca desceu ao coração. Quando você realmente crê, você pratica o que crê. Eu quero perguntar, este moço, esta pessoa que pergunta e que atesta crer no batismo, na ceia, no lava-pés, por certo, na maneira de se vestir e de se comportar, vive desta maneira? Pratica estas coisas? Foi batizado em nome de Jesus Cristo? Vive, toma a ceia do Senhor corretamente e vive corretamente? Automaticamente, se ela não vive isto, ainda que ela professe que crê, ela nunca creu. Ela apenas teve um conhecimento e foi convencida intelectualmente que aquilo é verdade. Quando ela crê, olha, eu vou dizer, ela vai pedir para ser batizada, ela vai viver conforme a Bíblia e ela será uma testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Muito bem, nós queremos agradecer a presença do pastor César e gostaria que você deixasse uma mensagem a todos aqueles que ouviram esse DVD e até mesmo que não são batizados de uma forma correta, não fazem a Santa Ceia correta ou lava-pés e nem têm recebido esse profeta prometido na Bíblia. Qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes? Meus amigos e meus irmãos, não teria nenhuma razão vir aqui para fazer um proselitismo ou tentar convencê-los, senão com um único propósito. A razão pela qual estamos aqui é nosso profundo e sincero desejo é que um dia possamos nos ver livres dos problemas, das aflições, das pressões do mundo presente e nos encontrarmos na eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Meu apelo é: vivam conforme a Bíblia. Tenham coragem de virar as costas para aquilo que está errado. Considere qualquer ensinamento praticado pela sua igreja, ainda que você esteja rodeado de pessoas amigas, que você tenha posição, que você tenha cargo, vire as costas para isto tudo e viva segundo as Escrituras, ou não valerá a pena você ter vivido para a igreja e perder a oportunidade de vida eterna. Que todos se arrependam, que sejam batizados e que sejam testemunhas da grande obra que Deus está realizando nos nossos dias aqui na terra. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado pela sua atenção e obrigado, irmão Alberi, por me dar esta oportunidade de falar ao povo aqui da região sul do país. Esse foi o programa Perguntas e Respostas. Deus abençoe a todos.